Mistérios da fazenda mais antiga do estado de São Paulo. 1817, época da escravidão. Olá, meus amigos que acompanham o canal Produtora Visa. Irei mostrar para vocês a fazenda mais antiga do estado de São Paulo, que foi construída em 1817, Fazenda Pau do Alho. Quem vai nos acompanhar é nosso amigo Alexandre, que fica tomando conta aqui da fazenda. Acompanhe o vídeo até o final, que irei mostrar para vocês todos os detalhes aqui da fazenda. Aqui atrás, onde ficariam os escravos. Peço que inscreva-se no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e faça seus comentários. Entrada da fazenda, do João Ferreira. É de emocionar. Olha o tamanho da senzala, como é bonita. A estrutura está preservada, continua intacta. Senzala. Dá licença, vamos entrarmos. A emoção toma conta do coração de ver tantas coisas bonitas da época. A visão é exuberante, privilegiada. Os escravos moravam aqui, neste barracão. Houve uma mudança no barracão. Anteriormente era um vão só. Esses compartimentos não existia. O piso da senzala ainda é original. Só ratificando aqui para vocês, era um barracão só, a senzala dos escravos. Ali ficariam os casarões, onde o senhorio via tudo o que se passava na senzala.
Segundo informação do Alexandre, que toma conta da fazenda, aqui funcionaria uma escola, depois da escravidão. Dá para ver que as carteiras é bem antiga. Vê aqui o tinteiro, não é da minha época, mas é uma coisa muito interessante que nós estamos mostrando para vocês. Para mim, é um grande orgulho saber que isso tudo já existiu aqui no Brasil. Esta escultura, chamada de carranca, que parece mais um chupa-cabra, se move do lugar sozinha, segundo o Alexandre. Todo dia que eu chego aqui, ela tá num canto, então eu tenho que puxar ela para cá de novo. Segundo informação, essa é a única fazenda do Brasil que tem suas configurações preservadas. Seu Alexandre irá contar um pouco da história da fazenda. Eu arrisco a dizer até que a arquitetura dessa fazenda, como fazenda de café, ela é única no Brasil. Exato. Geralmente chega uma fazenda de café, se depara com um terreiro de secagem de café, e logo atrás a casa é grande, escada de frente ou escada de lado. Essa não, essa é toda bem murada, toda bem fechada, ela tem a visão de uma fortificação. Então, Não tem registro que ela foi construída para ser um forte, mas o dono da fazenda era o militar. Coronel João Ferreira de Souza. Acredito que ele trouxe o militarismo para dentro da fazenda e construiu a fazenda nesse estilo de fortificação. O dono da fazenda, ele era um comandante do 1º Batalhão da Imperial Guarda de Honra do Príncipe Regente na época, que era Dom Pedro I. Então ele fazia parte da guarda de Dom Pedro. Até a passagem de Dom Pedro por aqui, dia 17 de agosto de 1822, vindo do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, ele se alimentou aqui. No mesmo dia ele pernoitou em Arezzo. A partir de Arezzo, o coronel João Ferreira de Souza, o dono dessa fazenda, e o filho dele, Antônio Ferreira de Souza, que era dono da fazenda de São Francisco, acompanharam Dom Pedro até São Paulo. De 1792 a 1817 foi a construção da fazenda. Muito antiga a fazenda. Olha que entrada bonita. Olha só a grossura daquele muro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque sendo assim, a gente posta, obviamente, mais conteúdos, mais histórias para vocês. Olha só que cozinha mais linda. A configuração da construção é bem diferente. Só para vocês terem uma ideia, estava olhando aqui, olha a marca do enxoque ainda na construção, que eles mantiveram original. Umas coisas foram restauradas. Tem 206 anos aqui, então algumas coisas teve que ser restaurada. Mas pensa numa preservação, gente. Veja como é bonito esse fogão a lenha, bem feito. Realmente nós estamos fazendo um vídeo bem diferente para vocês. A construção é extraordinária. Estes tijolos aqui foram colocados posteriormente. No início, isso aqui era chão batido, gente. Não tinha nenhum tijolo, até porque não existia tijolo. Era chão batido. E o muro que cerca a fazenda é bem grosso, é bem reforçado, feito de pedras. E o casarão é feito de taipa de pilão e taipa de supapo. Eu mesmo nunca ouvi falar isso. Taipa de supapo? O Alexandre irá nos contar como é feito isso. Alexandre, como é feito essa taipa de supapo? Taipa de supapo. A taipa de supapo, ou o famoso pau a pique que a gente fala, tá? É uma armação de madeira. Certo. Tá? Você vem trançando ela com bambu ou com madeira. Na época se amarrava cipó, isso, né? Vinha trançando ela com cipó. Aí ficava que nem se fosse um xadrez. Certo. Tá? Aí pegava uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro. Eles iam batendo o barro. Entendi. Prensando o barro, um com o outro assim. Por isso é taipa de supapo. Interessante. Essa batida, tá? Depois ficava todo barreado, eles vinham com barro, né, para dar uma alisada, dava uma alisada ali, passava um barro para ficar mais lisinho. Tipo reboque, né? Isso, tipo um reboque. E para ficar essa coloração mais branquinha, tem uma argila chamada tabatinga, que essa tabatinga tem várias colorações. Eles pegavam essa tabatinga, molhava ela e vinha passando na parede, em cima daquele barro. Quando secava, ficava branquinho, como se tivesse passado um cal, né, hoje em dia. Interessante, Alexandre, essa história, rapaz. É muito bonita a construção. Realmente é de impressionar uma estrutura dessa.
que você coloca a mão ali, ela fica fresquinha. Olha que incrível isso. O barro e a madeira, ele não absorve a caloria, como o broco, como a lajota, né? Porque se dá um dia de sol quente, a lajota e o broco, ele absorve Que caloria. coisa impressionante. O barro e a madeira não absorve a caloria e não segura ela ali, por isso fica fresquinho, né? Era o que eles usavam na época, porque hoje em dia, naquela época eles não tinham os ar-condicionados, ventiladores, hoje em dia nós temos, né? Então isso mantinha a casa fresca no dia de calor, bastante janela, bastante porta, pé direito alto, as paredes de taipa, né? Isso ajudava a deixar bem fresquinho. Aqui a gente tá... Maravilha. Há 13 anos atrás houve um furto na fazenda. A maior parte dos móveis, objetos que existiam aqui foram levados. Nesse furto sobraram algumas coisas. Esse chapeleiro é um móvel que sobrou da época. Original, né? Esse é original e esse copeiro também é um móvel que sobrou da época. Gente, olha o tamanho desse armário. Deve de ter mais de 3 metros de altura. É de impressionar. E o que eu vi aqui de diferencial é que a madeira é embutida aqui dentro da parede. Tem essa escada aqui. Agora nós vamos subir para a parte social da casa. É uma coisa bem luxuosa. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. De madeira e a quantidade de janelas. Ó pra você ver aí. Tá vendo, ó? Vai reparando aí. A madeira no meio da parede, como se fosse uma coluna. Hoje chama de adobe, né? Interessante, gente, que a configuração estrutural ainda está bem conservada. Aqui seria o quê? A gente sai da sala de jantar e entra na sala de estar. Entendi. Esse espaço é a sala de estar. A cadeira com a corrente lá no canto. Então, Alexandre, me chamou muita atenção essa cadeira com a corrente. Na verdade, essa corrente aí eu coloquei na cadeira para o pessoal não sentar. Como a cadeira é uma cadeira da época, e é de couro, de madeira, exatamente, ressecado, ele racha, né? No couro eu tirei o aviso e coloquei a corrente, tá? Se a pessoa for mexer na cadeira, na corrente para sentar na cadeira, sendo assim o pessoal não senta, né? Balançando e peço não sentar. Só que as pessoas chegam aqui e similam a cadeira com cadeira de tortura. É verdade. Por causa da corrente ali. Aí fala assim, não vou nem pôr a mão que é um mau presságio. Muito né? interessante Foi isso. essa a ideia, mas funcionou. Vejam, isso aqui é couro. Está um pouco ressecado. Também 200 anos. Chique. Isso aqui veio da Europa, gente. É chique. Veja aqui os detalhes. Os botões aqui. Original. Esse quadro data de 1827, tá? Esse quadro é da data da reforma do Coronel João Ferreira de Souza como comandante do 1º Batalhão da Imperial Guarda de Honra. Tá com uma farda ali que é a farda da Imperial Que Guarda privilégio de Honra. estar vendo isso. Dele, que é o brasão do Cruzeiro do Sul. O capacete que tem um P de Pedro na frente ali. E os olhos deles foi riscado por 2 bisnetos. Foi mesmo, Os rapaz. pintores pintavam os quadros na época, usavam uma técnica nos olhos, que aonde você estava, parecia que os olhos estavam te acompanhando. Eu já vi quadro assim. Começaram a andar pra lá e pra cá, os olhos acompanhados, se assustaram, pegaram o estilete e riscaram os olhos. Vamos ver o quadro. Veja, o rosto todo riscado. Gente, é uma coisa extraordinária. A gente está mostrando esses detalhes. Gente, é um privilégio estar aqui vendo esse quadro. Aqui são os quartos, né? O quarto do nosso lado direito era o quarto do único filho homem que viviam aqui com ele. Veja os detalhes, gente. E o da esquerda? Esse quarto do lado esquerdo era o quarto do Coronel João Ferreira de Souza, da esposa dele, Maria Rosa. Dentro do quarto do coronel foi adaptado um banheiro, não existia banheiros na época, tá? Esse banheiro que vocês veem ali é uma adaptação. Esse quarto, na realidade, era uma alcova. Esse quarto era o quarto da única filha que vivia aqui com eles, que é a Maria Rosa, foi quem herdou a fazenda.
A maior parte das alcovas elas não tem janelas. Em específico, nessa fazenda, essa alcova tinha janelas porque as janelas davam bem de frente com o muro da guarda. Tem um jardim ali fora que ficava 3 guardas por turno naquele jardim. Se alguém fosse pular para o quarto das meninas, tinha que passar pelos guardas que estivessem ali. Veja aqui, gente, o que Alexandre estava falando. Por ele ser um militar poderoso, imponente, e os guardas ficavam vigiando. Quem era o louco querer subir aqui? Veja, gente, aqui seria por onde a elite entrava. Aqui o alpendre e lá nos fundos a capela, que nós vamos ver agora. Interessante que o piso é todo de madeira maciça, ainda original. Olha aí, gente, a capela, feita de madeira. A pintura parece mármore, mas segundo o Alexandre, é de madeira, ainda original da época. Muito interessante isso. Eu estou realmente impressionado de ver tantas coisas bonitas. Gente, olha que coisa incrível. Chaves. Há 200 anos. Essa aqui eu nunca tinha visto. Nossa. É demais, viu? Nossa, eu tô encantado com essa fazenda. Ela é a única mais velha do Brasil. Época dos escravos. Muito linda. Gente, merece um like, uma inscrição. A gente agradece de coração, tá? O Alexandre vai nos falar para que se via esse local aqui. Um porão que guardava as ferramentas do cultivo de café, mas era usado como senzala de castigo ali. Meu Então, Deus. os escravizados ficavam acorrentados pelo pescoço, pelos pés, pelos braços, dia, semana, mês, se suportasse ali, e alguns troncos com correntes ali. Olha o tamanho dessa tulha. Aqui era o espaço onde era feita a seleção, tá? Essa bancada aqui, depois o café ali era seco, recolhido. Que coisa mais interessante, O gente. terreiro de secagem de café, que é esse espaço aqui, Certo. era o terreiro de secagem de café. Até o terreiro término de do ciclo café. de café foi um terreiro de terra de chão batida, tá? Entendi. E esse espaço aqui, ele era seco. Depois que ele era seco, ele era levado para uma bateria de pilões que tem aqui atrás, vocês vão conhecer. Certo. Depois que ele era descascado na bateria de pilões, ele era trazido para essa bancada aqui, esticado essa bancada aqui. Quem fazia a seleção dos grãos de café eram os escravizados femininos, selecionava pelo tamanho, pela cor, pela textura. Assim fazia a seleção do melhor e do pior grão, tá? Os escravizados femininos por quê? Por 2 motivos. Um dos motivos é que elas são mais delicadas, as mulheres são mais delicadas. Sim. E as mulheres são mais detalhistas, né? Então elas viam detalhes que o homem não via. Coloca um homem para você para escolher feijão para você ver. Olha o tamanho dessa tulha, gente. irmão. Que fantástico. Nesse espaço aqui. O que era feito aqui? Armazenava o café. Tá. Depois que ele era selecionado, era armazenado em sacas feitas de fibra de cânhamo e era armazenado nesse espaço aqui todo. Imagina a quantidade de café. O auge, o toque da colheita aqui na fazenda foi em 1836, que chegaram a colher aqui 6.250 arrobas de café. Em 1836 foi o top, o auge da colheita aqui. É, que interessante, né? Agora nós vamos descer o porão. Gente, é um porão original. Vamos pedir licença para entrar. É isso? Licença. Posso entrar? Gente, o porão original. Nossa, que privilégio, hein?
Então, Alexandre, esse porão servia para quê? Um porão que guardava as ferramentas do cultivo de café. Certo. Mas era usado como senzala de castigo. Senzala de Nessa parede castigo. aqui, ó, de pedra, ficava alguns troncos com algumas correntes em toda ela. Os escravizados ficavam acorrentados pelo pescoço, pelos pés, pelos braços, dias, semana e meses se suportasse, tá? Alguns chegavam a morrer aqui. E esse espaço aqui é onde que as pessoas dizem que escutam um barulho de corrente, pessoas gemendo, né? Nesse espaço aqui que as pessoas falam que escutam algumas coisas de vez em quando, exatamente por causa do peso e por causa do sofrimento que houve aqui. Gente, vamos silenciar tudo. Se você vê ou ouvir algo, comente aqui. Meu Deus, tô todo arrepiado. Sensação que eu nunca passei durante a minha vida. Tem morcegos ali. Aqui é muito baixo. O calor é insuportável aqui embaixo. Os escravos sofreram muito aqui. Olha, muito baixo mesmo. Olha lá, o Alexandre. E aqui é muito escuro. Tem essa janela aqui ao lado que tá clareando, mas geralmente eles fechavam a porta para ficar mais escuro ainda. Gente, não sei não, meu Deus. É aqui onde os escravos ficavam de castigo. Gente, se inscreva no canal, dê um like. E aqui, gente, olha. Aqui era a porta, gente, olha. Vocês vão entender agora. Então, a tulha em cima, a senzala embaixo e a portinha ali, ó. Casarão aqui do lado. E essas eram as janelas. Olha o tamanho até onde vai. Acho que dá mais de 35 metros. Alexandre falou que dá 35 metros. Tem que passar baixada aqui, ó. A porta muito baixa. Gente, é muito baixo. Era aqui onde os escravos ficavam. Agora vamos sair. Saímos novamente aqui em cima na tulha. Nossa, que construção, hein? Dá um gelo na barriga da gente. Sensação maravilhosa. Nossa, olha o tamanho da roda d'água que tem ali. O que funcionava aqui, Alexandre? Esse espaço era uma bateria de pilões movida a essa roda d'água que fazia beneficiamento de descascar o café, tá? Ah, aqui subia e descia. Um aqueduto hoje de concreto, tá? Aquele aqueduto ali. Aonde você fala? Não, era de madeira, tá? E até na parte de cima da fazenda onde se desviava o rio descia por todo esse aqueduto. Caia naquela bica lá em cima na roda d'água. Entendi. Ah, lá, a bica lá. O rio caía ali. Caía aqui. Enchendo os compartimentos dessa roda. Essa roda girava. Certo. Ela girando, girava esse cilindro aqui, ó. Certo. Vocês estão vendo essas travas? Elas são alternadas e arredondadas a ponta da trava. Quando o cilindro girava, essa trava entrava nessa mão de pilão. Tem uma entrando aqui. Certo. Em cima da mão de pilão ela tem uma rondaninha de madeira. Em cima. Quando ela pegava essa rondana, por ela ser arredondada aqui, ela subindo escapava
e descia. Como ela é alternada, enquanto duas subia, duas descia. O café, depois dele ser descascado, depois dele ser seco no terreiro de secagem de café, ele era trazido para cá, ó. Interessante isso. Ele era recolhido do cafezal, trazido para o terreiro. Ele era seco, depois que ele era seco, ele vinha para cá. Certo. Em torno de 70 a 80 quilos de café em cada boca dessa daqui de pilão. Você tá Aí iria sendo brincando. descascado. Após ele ser descascado, vocês estão vendo as gavetinhas? Sim. Estão abertas aqui. Dos dois lados tem essas gavetas. Os escravizados vinham, colocavam os peneirões debaixo dessas gavetas, abriam essas gavetas, o café escoava dentro dos peneirões. Eles pegavam os peneirões e iam até a boca do fosso para abanar o café, que é jogar o café para cima para as cascas avoarem, aí levava para a tura para poder estar selecionando o café. Então, na realidade, esse é o pilão. Esse buraco que você está vendo aqui, esses aqui são os pilões, ó. Agora vamos mostrar para vocês a roda d'água. Vamos subir aqui. Rapaz, é incrível. Olha aqui. Espetáculo. Olha o tamanho da estrutura, gente. A água sairia por aqui. Depois passava por aqui, passava por debaixo da escada e a água ia embora. Que estrutura, hein? Eu nunca tinha visto coisa igual. Eu vi uma máquina aqui agora que nós nunca vimos em nenhuma outra fazenda. Tem uma semelhança de um baú com a mão de vela. Porém, fiz a pergunta para Alexandre, ele falou que isso aqui é uma máquina de 1888 que foi trazida depois da abolição dos escravos. E por falta de mão de obras, não é isso aí, Alexandre? Exatamente. Veja só que maquinário, gente. Se você já viu esse maquinário, deixa aqui nos comentários, tá? Olha a marca do motor. Descascador Engelberg. Eu nunca tinha visto uma máquina dessa. E também era movida pela roda d'água, olha. Bem, meus amigos, encerrando o episódio de hoje por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Sendo assim, a gente posta mais conteúdo para vocês, beleza? Valeu, Deus abençoe.